O Ciro tá aí? Eu não tô vendo a cara do Ciro, pô. Será que o Ciro tá? Ah, o Ciro tá aí. O Ciro tá aí. Ele tá com roupa de pastor, acho que o Ciro tá mudando, hein? Vamos ver se o Ciro tá mais ameno hoje, tá com a roupa, tá parecendo um pastor aí. O terno sem a gravata, aliás. Acho que o único idiota que usa gravata sou eu hoje. O Silvio Luiz me ligou e falou assim, ô Datena, ele fica me enchendo o saco durante o programa, o Silvio Luiz, que pra mim é o maior monstro que tem. Gênio. Ô, Datenão, nem gerente de banco usa mais gravata, pô. Por que você usa gravata? Eu fui num maldito comício aí também, só tinha eu de gravata. Aí o cara falou assim, olha, aqui ninguém usa gravata. Eu falei, mas eu uso, e não vou tirar. E fiquei com a gravata e arrumei rolo, que nem se arrumou naquele comício que você foi lá do Lula. Eu arrumei rolo igualzinho a você. Ei, rapaz, eu tô arrependido de não ter aceito o convite do Lupe para ser seu vice, viu, Ciro? Porque a gente ia fazer um regaço desgraçado. Pelo menos a gente ia ser sincero e descer o cacete nessa cambada que tem por aí e ficar perdendo tempo e estabilizar, deixar desestabilizar o país ao invés de pensar em eleição e no povo e no projeto de... Só tem um plano de governo. O Ciro tem um livro desse tamanho sobre plano de governo, legal pra caramba. Mas pode ter certeza que tudo que tem naquele livro do Ciro converge para salvar o povo brasileiro dessa situação que nós estamos vivendo. Aí, ó, tá lá. O único que tem plano de governo. Fez, editou e tá aí o livro para quem quiser. Os outros dizem que tem, mas eu até agora não vi. Ciro, bom dia, prazer em falar contigo. Com a desistência de uma pessoa que a gente ama muito, né? Que é o juiz Moro. A gente gosta muito dele. Eu tenho inclusive uma foto dele aqui na sala da minha casa. Acendo uma vela todo dia para ele aqui. Mas com a desistência desse cara, você passa a ser o nome da vez para a terceira via, porque os outros não decolam. Com dinheiro pra caramba de partido, com tentativa de bombar esse ou aquele candidato, os outros, não vou dizer que não são bons candidatos, né, mas não decolam. O cara que é a bola da vez, que está botando a cabeça de fora é você. É o único cara que pode chegar talvez no Bolsonaro, que é mais próximo, e partir para o segundo turno. É uma disputa com o Lula, ou sei lá o que pode acontecer. De repente pode acontecer até o inverso, você bater o Lula e disputar com o Bolsonaro representando o centro-esquerda e daí por diante. Mas enfim, como é que você analisa o momento dessa eleição e principalmente a desistência do Moro? O Moro acho que caiu numa armadilha, eu vou contar uma coisa para você, ele é tão inteligente. Pois não, Ciro? É só para te dar um abraço, dando um bom dia a todos vocês, um abraço aí pela perda do companheiro de equipe, de toda a turma da Bandeirantes. Eu sei que vocês estão hoje no dia de luto e eu não quero começar essa entrevista sem agradecer a vocês da Band todas as oportunidades que me dão e somar a minha oração também para que a família tenha paz no coração e aceite a vontade superior de Deus. A segunda questão, Datena, já tentando melhorar um pouco nosso encontro, é que a gravata é um utensílio obrigatório no Senado. Então, as pessoas precisam entender que você usa a gravata para poder ir treinando, porque no Senado só entra no plenário quem tiver de gravata, e isso é do regimento interno do Senado Federal. Mas veja, como eu sempre... Acho que eu não vou precisar de gravata não, viu, Ciro? Eu acho que eu não vou usar gravata, não. Mas vamos lá, vamos tocando. A entrevista só sobre você, não é sobre parece mim. Que a esmagadora maioria do povo de São Paulo quer. Enfim, eu digo sempre, você tem vocação sem nenhuma dúvida. Vamos lá. Deixa eu te falar. Vamos seguindo que o entrevistado é você. Pesquisa é retrato e a vida, especialmente a vida política, num caso brasileiro mais ainda, é filme. Ou seja, o retrato vai mostrando, com tal distância da eleição, muito mais aquele momento do estado de espírito em que o cidadão desempregado, sofrendo a maior inflação dos últimos 30 anos, né, recebendo o pior salário mínimo de poder de compra dos últimos 20 anos, assustado com a violência em que até um bandido, ex-ministro da Educação, dispara uma arma em pleno balcão do aeroporto, a população brasileira está angustiada, sofrendo o que não merecia estar sofrendo. E aí vem um pesquisador pelo telefone, ou pessoalmente assim, e aí, como é? Vai votar aqui em quem? O cara tem vontade de mandar pastar. Mas como o nosso povo é bom e educado, vai ali e responde as coisas. Mas o que está acontecendo na prática? Na prática, concretamente, é o seguinte, a reeleição da Atena é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio.
porque é muito desigual a condição da disputa. O presidente diz qualquer bobagem, está na mídia, enfim, mexe com a caneta, pune interesses, beneficia interesses, cria crises artificiais para distrair a população da inflação, do desemprego, e aí cria confusão com os militares e os tribunais. Enfim, a gente sabe o que é que está acontecendo. Mas aí o que é a reeleição? É um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. E aparentemente esse plebiscito, pela primeira vez no Brasil, está funcionando contra o governo, numa proporção de 75-25 ou, na pior hipótese, 70-30. O outro lado é o Lula. O Lula, a gente às vezes esquece, mas o Lula é candidato em todas as eleições desde que o Brasil se redemocratizou. 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010... E aí botou a Dilma, que fazia campanha com a máscara do Lula, e depois mentiu para o povo que era candidato em 2018 e botou o Haddad, e agora é candidato de novo. Ou seja, é um cara que é conhecido de todo mundo, manjado, envelhecido, né, cheio de lambança, que também ficaram velhas e não tem nenhuma ideia. A gente pode perguntar o que é que o Lula quer fazer no Brasil, que tendo tido a oportunidade por quase 20 anos, não fez ainda. Então, mesmo assim, ele só aproveita 40%, 45%. De maneira que tem aí 30%, 35% do eleitorado brasileiro que, com esse critério, não quer ou não prefere que seja um ou outro. E eu estou na área, não é? E aí a grande elite brasileira, você estava falando aí da inadimplência. Deixa eu de novo te dar os números para você ver como você interpreta com uma fidelidade que eu vejo rara nos políticos, porque o grande poderoso no Brasil é o sistema financeiro. E você fez uma crônica aí, eu vou lhe dar o número. Hoje no Brasil, de cada 100 famílias que estão nos ouvindo hoje, 75 da Atena estão super endividadas. É o maior nível de endividamento da história do Brasil. E 65 milhões de pessoas, em números redondos, estão humilhados com o nome no SPC e no Serasa, que é uma indignidade, porque o povo brasileiro não é desonesto. O povo brasileiro não está condicionando de pagar porque perdeu o emprego, perdeu a renda, e os juros brasileiros são os mais altos do planeta Terra há mais de 25 anos. Com Lula, com lambança de Lula, os juros sempre foram consistentemente os mais altos do mundo. De maneira que você junta a perda da renda com o juro absolutamente selvagem, dá nessa tragédia que não tem precedente na história do capitalismo mundial. E aí você veja, as pessoas querem tratar disso, mas os dois candidatos que pontuam na pesquisa têm compromisso com o mesmo projeto. O Bolsonaro está aí mandando no país, fazendo o que está fazendo, subindo o juro em plena depressão, e na semana passada o Lula assumiu o compromisso de manter a mesma turma do Bolsonaro dirigindo o Banco Central, que é quem define o juro, o crediário, né? Se você usa um cartão de crédito nos Estados Unidos, o Visa, o Mastercard ou o American Express, vamos dizer o nome, você paga entre 17% e 20% de juros ao ano. No Brasil, irmão, você paga 350% de juros ao ano. A mesma bandeira. Por quê? Porque o Brasil é um país que se vendeu. Nossos governantes venderam o nosso país para a banqueirada que controla o Banco Central. Cassino. Diz que não tem jogo, cassino. Aqui é um cassino. E aí, veja, para atrair dinheiro podre. Só um candidato pagando o preço que eu tenho que pagar, porque também não vou vender a alma para ser presidente do Brasil, bota o dedo nessa ferida. Eu estou dizendo que vai mudar tudo, vai mudar o sistema econômico inteiro e os juros do Brasil vão evoluir para o patamar internacional. Não há nenhuma razão a não ser a corrupção com que o Lula e o Bolsonaro e o Fernando Henrique venderam o nosso país ao sistema financeiro. Bom, vamos lá. A bola da vez é a cortina de fumaça que, mais uma vez, se cria por um cara que foi anistiado pelo Bolsonaro aí. Não vou nem entrar no critério, porque eu não acompanho rede social, não quero nem saber. Agora, até que ponto essa crise entre o Bolsonaro e o Supremo é interessante para os dois lados, mais para o Bolsonaro? Até que ponto isso aí... porque a gente não pode esquecer também que o mesmo Supremo... que tem lá ministros notáveis, gente boa pra caramba e tal, levantou a prisão em segunda instância para colocar o Lula no jogo. E levantando a prisão em segunda instância, libertou um monte de chefes de crime organizado, de bandidos que tinham 150 anos de cadeia para cumprir, libertou violentadores que tinham penas gravíssimas, pedófilos e daí por diante. Abriu-se as portas do inferno. A gente conseguiu um estamento burocrático em que o cara ia para a cadeia em segunda instância.
A maioria dos 193 países do mundo, o cara vai para a cadeia em primeira instância. E a gente não pode nem dizer que esses caras roubaram, porque eles vão ser julgados de novo. Não tendo segunda instância, não vai dar tempo. Os 9 processos contra o Lula vão ser prescritos. Vão simplesmente ser esquecidos. Não dá tempo físico de julgar o cara aqui, até pela idade que ele tem, sei lá, depois você pode ser condenado depois de morto ou coisa parecida. Então, a gente não pode esquecer que, de um lado, tem esse indulto aí do Bolsonaro, desse cara aí, Daniel, sei lá o nome do cara, e por outro lado tem o Supremo que soltou na rua aí, não sei, eu vou perder tempo em falar o nome inteiro do cara, pra quê? Pra quê? Vocês querem me encher o saco para os caras continuarem me enchendo o saco na rede do cara. Eu não tô nem aí pra rede social, eu tô andando pra rede social, não tô nem aí. Mas soltaram esse cara aí, o Bolsonaro quer soltar o cara. Só que, do outro lado saiu Cunha, Palocci tá querendo dinheiro de volta, roubou 100 milhões do Brasil. Roubou não, né? Porque roubou muito mais. O cara que devolve 100 milhões roubou muito mais. E delação premiada, o Ciro é perito em justiça, só bandido faz. O padre Francisco, o Papa Francisco não vai fazer delação premiada. Então, por outro lado, o que nós tivemos de bandido solto na rua aí, que provocou um estrago no país terrível, não que esse cara não tenha provocado, sei lá, o que esse cara fazia, também não quero nem saber, porque eu não ligo para rede social. Realmente não ligo mesmo e não vou ligar. Não venho aqui querer que eu participe de rede social para ser candidato a alguma coisa, que eu não estou nem aí. O cara quer falar bem de mim, fala, quer falar mal de mim, fala, não estou nem aí para rede social. Essa é a minha grande perspectiva. Eu estou cuidando da minha vida, procurando ser honesto. Se o cara quiser meter o pau em mim, meta. Se não quiser meter o pau em mim, também não precisa elogiar. Eu não estou nem aí. Eu sigo a minha vida. Mas, Ciro, essa discussão entre poderes não é legal para ninguém, né? O Bolsonaro fica em evidência e, por outro lado, o Supremo se faz importante, mas, de repente, começa a chegar agora dos militares. Você acredita que, de novo, a gente está perto do que aconteceu naquele 7 de setembro, ou é mais fumaça do que fogo nessa situação? Mas é bom não brincar nem com fumaça e nem com fogo, viu? Porque a gente arranha a democracia, é ruim isso. Bom, essa conclusão do seu raciocínio, mais uma vez, ilumina de forma clara e popular o assunto. Eu, entretanto, tenho o papel de tentar ajudar o povo a pensar. Eu aposto muito em ajudar o povo a pensar, porque eu odeio essa coisa de manipulação, de demagogia. Então, repare, primeiro, essa crise toda é artificialmente produzida pelo Bolsonaro para obrigar toda a sociedade brasileira a sair do assunto desemprego, carestia, inflação, preço da comida, preço da passagem de ônibus que está subindo, o taxista que ou subiu a tarifa ou está com a tarifa estrangulada, com a gasolina explodindo. Então, é uma crise social e econômica sem precedentes na história brasileira. Em qualquer país em que a discussão política aconteça, esse é o tema que tem que ser debatido. Como nesse tema o Bolsonaro perde, ele é orientado de fora para dentro do Brasil por um grande bandido chamado Steve Bannon a mudar o lugar onde acontece a discussão. E, infelizmente, o Lula entrou nessa também. Então, quando você vê o Lula, um cara esperto como o Lula, diz assim, não, o aborto é uma coisa que todo mundo tem que ter direito de fazer. O que é que ele está fazendo? Ele está indo socorrer o Bolsonaro, apavorado que o Bolsonaro caia e eu suba, e aí ele não tem condição nenhuma de resistir a um debate comigo, como o Bolsonaro também não tem. Então a gente precisa ser esperto, ok, vamos discutir tudo, mas não vamos deixar os políticos fugirem do assunto que eles têm responsabilidade. O preço da comida, o preço da passagem, o custo de vida, o emprego, o salário, a aposentadoria e o investimento em saúde e educação que ninguém está aguentando mais. Bom, isto dito, vamos lá. Primeiro, é faculdade constitucional do presidente da República conceder indulto ou graça. Indulto é quando é para um pacote. Então, assim, todos os condenados que atingiram 70 anos de idade agora estão indultados. Então, sai o pacote inteiro. Qual é a característica disso? A impessoalidade. Ou seja, eu não dou indulto porque está o Datena, que eu gosto, ou está o Elvis César, que eu gosto, que é o nosso candidato a governador de São Paulo. Não, é impessoal. A graça é individual. E também acontece por faculdade do presidente da República diante de critérios. Há critério, no caso do Bolsonaro? Não há critério por duas razões. Primeiro,
é que o julgamento do Daniel Silveira, o deputado, não acabou, Datena. Você não pode conceder um perdão para um camarada que não está julgado ainda. No plano do Antes direito... do julgamento, não? Por quê? Porque ainda cabe embargo, ainda cabe uma série de recursos que não permite que a sentença esteja transitada em julgado. Isso é uma questão temporal que faz com que o decreto de graça do Bolsonaro seja pura e simplesmente nulo. Ele sabe disso. O que ele está querendo é criar uma lambança e já provocou uma confusão entre o TSE e os militares, envolvendo os militares num assunto que é estritamente civil e da democracia e do Estado de Direito Democrático. O que é que militar quer dando palpite em processo eleitoral? Só num país doente, de um presidente absolutamente bandido, como é o Bolsonaro, é que a gente assiste esse nível de coação e de envolvimento de uma instituição que deve merecer o respeito e o acatamento de toda a nação, que são as nossas Forças Armadas. Infelizmente, meia dúzia de generais traidores do uniforme de Caxias vão pela linha do Bolsonaro e, infelizmente, do outro lado, magistrados que falam demais. Você sabe, eu sou de um tempo em que a minha formação, o magistrado fala nos autos, ele deve evitar, mas no Brasil, infelizmente, e isso acrescenta um dado adicional. Eu também não sou o maior admirador da consequência do judiciário brasileiro. Isso que você falou agora, por exemplo, nós já comentamos várias vezes. Ora, das duas, uma. Ou o Fórum de Curitiba não era correto, e isso tinha que ter sido julgado lá atrás, no começo de tudo, para dar tempo de corrigir isso e o Lula ser julgado corretamente, ou o tribunal escolheu a oportunidade, não a lei, mas escolheu a oportunidade 5 anos depois, não é? Abrindo a porteira, nós já falamos isso aqui, a turma até virou meme quando eu disse, liberou geral e tal, porque liberou geral mesmo. Eu vi no jornal ontem o Eduardo Cunha dizendo que vai entrar na justiça para pedir o dinheiro de volta, que ele roubou. Chegamos ao limite do fundo do poço. Mas uma parte desse problema, Datena, é da legislação brasileira. Então, veja, a segunda instância, no mundo inteiro, é garantida por ordem constitucional que qualquer cidadão condenado no segundo grau vai para a cadeia, vai pagar a pena. No Brasil, você pode chegar a 5 graus de jurisdição. Ou seja, isso foi inventado pela elite brasileira para que só ladrão de galinha que não pode pagar um bom advogado e escalar os tribunais superiores vá para a cadeia. E aconteceu. Do período do Lula para cá, com a legislação contra os jovens pobres negros da periferia, nós metemos 1.250.000 pessoas na cadeia, que viraram verdadeiras universidades do crime. A maioria esmagadora não cometeu nenhuma violência. É avião do tráfico transferindo, vendendo pequenas quantidades e que a polícia prende para fazer de conta que está enfrentando o narcotráfico, que não mora na periferia, vamos combinar. O grande narcotraficante ou mora no estrangeiro ou mora nos bairros de luxo do Brasil, como a gente sabe bastante Grandes bem. Condomínios. Grandes condomínios. Aqui, um subchefão de uma dessas facções morava aqui no Alphaville de Fortaleza, andava nos restaurantes mais elegantes, por pouco não tirou fotografia comigo, porque entrava ali, era o cara que chegou em Fortaleza, pagando a conta de todo mundo, para se fazer amigo de todo mundo, era simplesmente um subchefe de uma dessas facções. E essa é a tragédia brasileira, que nós temos que mudar, mas mudar o sistema político. Não adianta a gente imaginar que condenando o mal feito de um juiz, a gente não vai mudar as coisas estruturalmente no Brasil. Só vai mudar se a gente mudar o modelo econômico, acabar com o juro que está destruindo a nossa economia, e o modelo de governança política que só privilegia bandido, assassinos e picaretas amigos do poder. Olha, você enfrenta definitivamente, você está com 9% da pesquisa, e já é um número considerável, daí para subir não falta muito, porque tem muita gente indecisa. E acho, viu, Ciro, que eu não estou ouvindo ninguém falar de eleição na rua. Eu não ouço ninguém falar de eleição na rua. Se o número de abstenção do Brasil já é altíssimo, corre-se o risco de ter uma abstenção maior. Mas o lago para pescar também é maior, porque essa falta de motivação do povo diz que o povo não está satisfeito com a política. E temos 2 candidatos polarizados aí. Significa que você realmente tem razão. Tem muita gente indecisa que pode perder o voto para você. Por um lado, a gente tem o problema da fome, e do trabalho e do desemprego. Tá? Esse é o grande problema do Brasil. Não adianta você discutir outra coisa, que grande parte do plano de reerguer o nosso país passa por obra para dar emprego, porque ninguém quer auxílio emergencial, precisa, você tem que dar porque precisa, mas o cara com emprego ele consegue tudo que
que ele quer com dignidade, com honra, é o que o nosso irmão Fagner diz aí, né? Um homem que não tem trabalho não tem honra e coisa parecida. Então, emprego é fundamental, obra é fundamental e dá a situação do cara poder comer. O auxílio emergencial hoje é necessário, porque não tem emprego, a gente não ajuda o nosso parque industrial, que está longe de ser um parque industrial da altura da nossa economia. A gente é quase que uma colônia. A gente fica exportando alimento, é legal pra caramba, ser o terceiro maior exportador de alimento, mas você não tem indústria aqui, você precisa ter mais indústria aqui. Precisa ter muito mais indústria. A gente compra coisa que a gente vende material, a matéria-prima, que é a commodity, é baratíssimo e compra importado do gringo. Se a gente podia fazer aqui e dar emprego aqui. O Brasil tem tudo para se tornar um dos maiores países do mundo, porque mesmo nessa situação que nós estamos, em pleno século XXI, a gente tem muito a crescer, nós precisamos de crescer, nós precisamos de indústrias, e com essas indústrias que com certeza vão chegar um dia aqui, se a gente tiver condição de se tornar um país sério, menos ladrão, né, e menos dinheiro podre sendo atraído para esse cassino do mercado financeiro, os caras vão investir aqui, o Brasil tem tudo, pô. O Brasil tem tudo de sobra para dar e vender. Então nós precisamos disso, de reforçar o nosso parque industrial para dar comida. Mas nesse ponto que você tocou, é o aspecto da comida no prato, né, e do emprego para o cara. O Bolsonaro, ele é mais vidraça porque ele é o que ele é. Ele é poder, ele está no governo. Então ele é mais vidraça. O povo está passando fome, é por causa do Bolsonaro. Hoje eu li uma matéria que o Paulo Guedes foi obrigado a mudar o que ele pensava para dar dinheiro. Então ele mudou coisa nenhuma. Paulo Guedes vem do sistema financeiro. Ele faz o que o sistema financeiro quer. Ele está fazendo rindo o que o Bolsonaro está mandando ele fazer, gastando dinheiro para se eleger, porque ele é do sistema financeiro. Não adianta, camaleão muda de cor, mas continua camaleão, velho. Não tem jeito. Tem um bicho que apareceu aqui em casa, porque os bichos não têm mais onde ficar. Eu olhei assim, como eu sou de Ribeirão, do interior, o povo aqui estava com medo do bicho. Eu falei, é jacu. É um bicho, quer dizer, jacu não vira tucano de uma hora para outra, nem tucano vira jacu, e daí por diante. É jacu mesmo, tá lá o jacu. Demos até comida para ele, porque não deve ter lá não. Agora, o Bolsonaro, ele está, na verdade, muito mais exposto, né? Porque ele é poder. Do outro lado, vem essa história que o Lula é o multiplicador dos pães. Que ele é Jesus Cristo que de repente deu comida para o Brasil inteiro. Eu estava num canal livre com o Joelmir Betti, com o seu Teles, com o Mitre, entrevistando o Lula lá em Brasília. Tá? E a convite do Couto, a convite do Lula, dizendo que eu tinha que ir, porque é um cara que pensava de maneira progressista e tal. Aí o Lula começou a falar, eu falei, presidente, parece que o senhor descobriu o Brasil, não foi o Cabral. O senhor esquece que quando o senhor assumiu o governo, existiu uma crise enorme mundial dos bancos. Esse mesmo sistema financeiro que arrebenta com o mundo, e o capital só pensa no capital, não pensa no social. Vão me chamar de comunista, eu caguei se me chamarem de comunista também, mas o grande lance é o seguinte, o capital só pensa no capital. Enquanto o capital não ajudar o social, que é a social-democracia, ninguém vai para frente. O cara não tem emprego, não tem comida no prato nem nada. Eu falei, presidente, o senhor pegou um quadro de bancos quebrados lá fora e a gente aqui, por causa do escândalo de Curitiba, com os bancos saneados, do Banestado, lembra disso? Então ele pegou o Brasil com os bancos saneados e lá fora os bancos numa quebradeira desgraçada. Para onde vem o investimento? Para o Brasil. Isso ajudou o Lula pra caramba. Até que ponto o Lula não é Jesus Cristo que distribuiu comida para todo mundo e até que ponto o Bolsonaro pode se ferrar porque ele é governo e quando falta comida no prato, o primeiro cara a ser xingado é o cara do governo. Datena, os números é que nos ajudam a nos proteger dessas paixões e ódios que estão dividindo famílias, fazendo amigo brigar na internet. Eu estou tentando ver se a gente acha um ambiente em que o debate seja ao redor de coisas práticas, que a gente usar, em vez do fígado, usar a nossa cabeça para pensar junto qual é a situação brasileira. Portanto, um número que a petezada fica enlouquecida, mas é um número assim, absolutamente concreto. Quando terminou o mandarinato do Lula, 14 anos mandando no Brasil, 5 brasileiros, os dedos de uma mão,
acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. O Lula repassou, durante o período que ele mandou no Brasil, 4 trilhões e 88 bilhões de reais para o sistema financeiro, para os bancos e para as famílias rentistas que vivem da agiotagem no Brasil. E todas as políticas de transferência de renda para os pobres, o Bolsa Família, ele passou 332 bilhões de reais. A fonte disso é oficial, Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Eu quero debater isso, eu quero discutir isso. Por quê? Porque a grande questão é que o PT e o Lula resolveram se reconciliar a partir daquela assinatura da Carta aos Brasileiros com esse sistema econômico que foi montado lá atrás pelo Fernando Henrique e que é rigorosamente o mesmo. Então eles se zangam porque, claro, o Lula é uma pessoa diferente do Bolsonaro, ninguém está dizendo que são a mesma pessoa. Mas o modelo econômico que o Bolsonaro está administrando, Datena, é rigorosamente o mesmo modelo econômico da Dilma, o mesmo modelo econômico do Michel Temer, o mesmo modelo econômico do Lula e o mesmo modelo econômico do Fernando Henrique, que criou esse modelo. Eu vou traduzir para você o que é isso. Superávit primário, ou seja, tem que cortar gastos com educação, gasto com saúde, gasto com segurança, para gerar excedente, para jogar no saco sem fundo da agiotagem para pagar juro. E que o Banco Central aumenta os juros, como está aumentando agora, de forma selvagem. Brasileiro, meu irmão que está me ouvindo, o pretexto é enfrentar a inflação. O juro só funciona contra a inflação quando você tem mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que coisa para vender. Ninguém precisa ser economista, vamos ajudar o nosso povo a entender. Se tiver 10 pessoas querendo comprar 3 pencas de banana no mercado e só tiver 3 pencas de banana, o que acontece? Uma espécie de leilão, o vendedor da banana vai botar assim, quem me der mais leva, só tem 3 pencas, 10 querendo comprar e podendo comprar. Como é que a gente pode comprar as coisas? Com a renda que tem no bolso, mais o crédito que a gente tem na praça. Se, teoricamente, eu encarecer o crédito, que é o juro alto, que é o preço do crédito, eu estou diminuindo a capacidade das pessoas comprarem. Ora, não é o caso do Brasil, Datena. Ainda essa semana, aí em São Paulo, fechou a LG, uma multinacional sofisticada de eletroeletrônica, a LG, botou 1.000 irmãos e irmãs nossas para fora na rua. Todas essas pessoas têm conta para pagar amanhã. Tem aluguel para pagar, tem a conta da energia para pagar, tem a conta do supermercado para pagar. E ficaram na rua da amargura. Sabe quantas pessoas estão nessa condição? 12 milhões. Compreende? A gente comemora isso. A gente comemora 12 milhões de desempregados. O absurdo é comemorar 12 milhões de desempregados. A Bélgica, onde tem a capital da Comunidade Europeia, Bruxelas, tem 11 milhões de habitantes. Aqui a gente tem uma Bélgica e um pouco mais de desempregados, isso oficialmente, que deve ter mais, né? Tem gente aí no mercado informal, no trabalho escravo. É um absurdo. O governo chama de empregado o irmão nosso, que está trabalhando 60, 70 horas semanais, trepado numa motocicleta, com um caixote de aplicativo, chova ou faça sol, faça frio ou faça calor, levando comida para a gente e sem comer. Isso eles estão chamando de empregado. Sabe quantos brasileiros estão nessa condição? 60 de cada 100. Sabe qual é a jornada semanal? Sem direito a nada, nem o fim de semana para ir ao culto ou ir a coisa. Isso é um desastre. Veja bem, o Bolsonaro está agravando tudo isso, mas isso vem do Lula e do PT. Vamos ter clareza, essa confrontação do Lula e do PT é uma confrontação, não é, de fumaça. Porque o Valdemar Costa Neto, quem é o Valdemar Costa Neto? É o presidente do partido do Bolsonaro, confere. De onde é que ele vem? É o cara que estava com o Lula e que o Lula deu o DENIT, que é o departamento que cuida das estradas e rodagem do Brasil, percebe? E deu o DENIT para o cara roubar. E o cara foi condenado e pagou a cadeia. Está liberado porque pagou a cana. É o mesmo cara. O Roberto Jefferson, que o Lula deu os Correios para o Roberto Jefferson roubar e detonou o escândalo do Mensalão. Ô povo brasileiro, meu irmão, não deixa a gente esquecer, não deixa o nosso povo esquecer isso não. Não deixa a lambança impedir a gente de entender que o buraco é mais embaixo. Ou a gente entende isso, ou essa bola de chumbo que amarra o Brasil ao passado vai acabar destruindo a nossa nação. Datena, você fala em indústria, o Brasil tinha 1/3 da sua riqueza tirada da indústria até 1980. Essa gente aí, do Fernando Henrique Lula para cá, derrubou a produção industrial brasileira para 9%.
E sabe o que é isso? É a Ford, que tinha 54 anos no Brasil e foi-se embora. É a Sony, que tinha 60 anos de Brasil e foi-se embora. Por que eles foram-se embora? Porque não gostam do Bolsonaro? Não. É porque no Brasil, Datena, faz 15 anos que a capacidade de produção não dá vencimento de vender. Ou seja, eu tenho capacidade de produzir 1.000 geladeiras e faz 15 anos que eu só dou conta de vender 750. Porque tiraram o emprego do povo, o salário mínimo tem o pior poder de compra das Américas, meu irmão. Nós só perdemos para a Venezuela, o país mais rico das Américas, da América do Central e do Sul, o país mais rico, paga o pior salário mínimo de todos. Tudo isso é um projeto, tudo isso é um modelo de economia que é montado em cima do lombo do povo que produz e trabalha para transferir renda para os bancos. Vou dar outro número, mande conferir, irmão querido. Mande conferir para ver se eu estou falando a verdade ou estou mentindo. Saiu agora o ranking internacional dos 10 bancos mais rentáveis do planeta Terra. O planeta Terra todinho. 4 são do Brasil, Datena. Não tem nenhum alemão, nenhum italiano, nenhum inglês, nenhum japonês, nenhum chinês. 4 bancos dos 10 mais rentáveis estão no Brasil, uma economia pobre, subdesenvolvida, atrasada como a nossa. Está aí o número. Ou a gente entende isso, e agora, o Lula se compromete publicamente de manter a diretoria do Banco Central. Então, chama todo mundo para radicalizar contra o Bolsonaro, tem que tirar o Bolsonaro. Ora, tira o Bolsonaro e fica a mesma política. Esse é o jogo. Eu estou noutra. Só quero ser presidente, não vou vender a alma. Se for para mudar o que está aí. Mudar o sistema de governança econômica e acabar com a ladroeira dominando a política do país. Olha, se 10 bancos são considerados os bancos que mais são rentáveis do mundo, se de 10, 4 são brasileiros, significa que o sistema financeiro está engordando cada vez mais e que você está morrendo de fome cada vez mais, tem menos trabalho cada vez mais. A China era assim. A China era assim. A China, os caras usavam a mão de obra barata da China, pagavam mal o chinês e, por consequência, as grandes empresas iam para lá e exploravam o trabalhador chinês que não tinha poder de compra, era tudo para fora. Os chineses aprenderam a fazer e vão falar assim, nós somos comunistas, vamos botar o retrato do Mao lá, mas vamos usar o capital. E aí, nesse sistema financeiro que eles fizeram, porque chinês não tem nem cara de bobo e jeito de andar, está abalando a economia dos Estados Unidos, que tem o maior mercado de compra do mundo, tem 1 bilhão e 600 milhões de chineses, que esses caras, quando passaram a ganhar, passaram a consumir, porque eles não consumiram, só faziam para os outros. Hoje eles fazem melhor do que todo mundo faz, e o chinês tem um dinheiro para comprar o que ele produz. Quer dizer, você dá dignidade ao seu povo e um sistema que é chamado de comunista, como esses imbecis ficam me chamando de comunista, eu não sou comunista coisa nenhuma. Eu repito, Stalin matou 50 milhões de pessoas e o Mao 70 milhões de pessoas de fome. E também não sou reacionário de direita e nem conservador de direita como você. É só lembrar do Hitler, que matou mais 50 milhões de pessoas, fascista, canalha, Mussolini. Eu não sou de extrema direita radical e nem de extrema esquerda radical. E ninguém vai me fazer. Eu sou que nem você, Ciro. Quer que eu seja candidato? Eu sou do jeito que eu sou. Agora, se não quiser também, vai te catar. Estou me lixando para ser candidato, para ser usado por vocês contra o povo. A minha palavra é povo, é constituinte e acabou, não interessa. Tem gente boa na esquerda? Tem. Tem gente boa na direita? Tem. Centro tem menos? Tem, mas tem. Entendeu? Agora, radicalismo comigo, você me inclua fora dessa, como eu já falei várias vezes. Então, se você não der ao povo poder de compra, você nunca vai ter um país racional, nunca vai ter um país justo, vai ter essa divisão de renda canalha e cada vez mais quem vende, porque quem fabrica tem que vender, cada vez mais essas pessoas vão embora daqui, como essas empresas foram. É isso que o Ciro está querendo falar. Banco rico, povo pobre. Amador Aguiar, que é a única coisa que o Amador Aguiar tinha em relação a mim, comparável, é que ele não usava meia. Eu também não gosto de usar meia. Fundou o Bradesco. Ele falava assim, no fim da vida dele, meu filho, nunca precisa de empréstimo bancário, hein? Banco rico é povo ferrado, é simples assim. Tudo que o banco foi me oferecer, eu fico de zóio em pé, porque é o seguinte, se é bom para o banco, é ruim para mim.
E serve para você isso aí. Se dos 10 bancos mais ricos do mundo, 4 são brasileiros, e esse país é um dos países mais miseráveis do mundo, a conta fecha aí, no que o Ciro está falando. Mesmo o sistema financeiro adotado pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pelo Bolsonaro, e daí por diante. Alguma coisa tem que mudar, né? Esses bancos vão mandar matar a gente. Tem um agravante terrível nesse argumento, é que o Lula e o PT concentraram na mão de apenas 5 bancos 85% de todas as transações financeiras do Brasil. É. Ou seja, só 5 bancos, 4 já estão com os mais rentáveis dos 10 do mundo. Meu irmão, é o maior assalto à mão desarmada que a humanidade já conheceu em todos os tempos. E isso vira um lucro exorbitante e, pasme os brasileiros que estão nos ouvindo, não paga imposto sobre os lucros e dividendos, que eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Então, veja, a lambança no Brasil é assim, meu irmão. Bota todo o privilégio na mão de meia dúzia e, no limite, os caras não pagam imposto, irmão. Quer dizer, você, um artista, um comunicador, morre com 27,5% de imposto de renda no seu salário e um camarada bota R$1 bilhão de lucro e dividendo. Não estou falando daquele reinvestimento na empresa, não. Só o que o camarada tira da empresa como rentabilidade pessoal. E o lucro de um determinado... do Banco Itaú foi R$6 bilhões no trimestre. Vou lá dar o nome, mas é a mesma coisa, o Bradesco. E o Banco do Brasil, que está entregue a esse cartel, porque ele pega... Isso é igualzinho. O Lula, o Bolsonaro, o Fernando Henrique, igualzinho. Se você quiser entender, está aqui a chave do problema. Pega um cara do banco, como é o caso do atual direção da Caixa Econômica do Banco do Brasil, bota nos bancos públicos, dali de dentro ele faz o jogo do mercado financeiro, porque daqui 2 anos, 1 ano, 6 meses, ele vai sair e vai voltar para o banco, com prêmios régios da lambança que fez. Ou a gente muda isso, meu irmão, esse país vai se liquidar de uma vez por todas. Ô Ciro, a entrevista, como sempre, está muito interessante, é sempre de maior audiência do jornal aqui, sempre foi, mas você tem uma campanha para cuidar, e já para ir direto aos finalmente, voltou-se a falar na palavra golpe. Eu ainda acredito da instituição dos militares, eu acho que a maioria dos militares, de homens decentes e sérios, não querem se meter com política, o papel deles não é político, é de Estado, de defesa das nossas fronteiras, e eles sabem disso e mantêm essa palavra. A maioria deles merece o meu respeito, já fiz várias matérias com Forças Armadas, vi as dificuldades que eles têm, mesmo como presidente militar, as Forças Armadas do Brasil estão sucateadas, eu sou contra isso também, apesar da situação que nós vivemos. A gente vive em cima de um país que tem uma riqueza enorme, mas não tem poder de defesa. Ninguém quer guerrear, ninguém quer entrar na Ucrânia ou invadir a Venezuela, mas nós temos que ter forças armadas dignas de nos proteger. A Ucrânia caiu no engodo do fim da União Soviética e entregou o 3º maior armamento nuclear do planeta. Hoje está sendo invadida e massacrada, porque os Estados Unidos e a Rússia prometeram que jamais a Rússia iria invadir, entregou o material nuclear dela, entendeu? Então, nós temos que ter o mínimo poder de defesa, com estilingue não dá. Agora, eu não acredito que as instituições militares pensem em golpe. Voltar a falar em golpe que é para criar aquela história de instabilidade, de urna eleitoral, coisa parecida, mas como eu também, você como candidato, duvido que acredite em golpe e voltando a falar sobre o mesmo assunto que estão querendo que você, Simone Tebet falou, o nosso amigo ACM, que é um cara que eu gosto muito, lá da Bahia, falou, o Bivar falou, você participar dessa discussão de terceira via, que eu acho que é uma bobagem, porque eu acho que você é a terceira via. E não sei se vai ser a terceira via durante muito tempo, pode ser a segunda já, e quem sabe pode virar presidente do Brasil. Esse é o grande detalhe. Então, sobre esse aspecto de golpe, você também não acha que é muita fumaça? Eu não acredito que os militares entrem nessa. Não é nem pelas outras instituições brasileiras que são respeitáveis tanto quanto. Todos os poderes são respeitáveis. Mas não acredito que tenha militar, de uma forma geral, pensando em golpe, não. Isso é uma bobagem, não vai acontecer. Com as eleições correndo, a possibilidade de você ser eleito e a possibilidade de você se aliar a outros partidos aí já no primeiro turno. Eu acho que é difícil, mas já no primeiro turno. Também tem um detalhe, né? Se chegar muito perto da eleição, você bater lá os
os 20 pontos ou coisa assim, os caras vão vir correndo perto de você, porque assim é a política, né? Assim é a vida. Olha, Datena, eu também não creio que haja a possibilidade de se consumar um golpe no Brasil. Entretanto, na cabeça do Bolsonaro, de meia dúzia de patetas que o cercam, inclusive de natureza de origem militar, há essa possibilidade na cabeça deles. Evidentemente que para um golpe acontecer é preciso que haja grupos sociais relevantes e contexto internacional minimamente favorável. Não existe no Brasil nenhum grupo econômico, nenhum grupo de mídia, nenhum governador de estado, como foi em 64. Em 64, os governadores do Rio de Janeiro, na Guanabara, de São Paulo, Adhemar de Barros, Carlos Lacerda e Magalhães Pinto, os três principais estados estavam pelo golpe de 64. Havia toda uma onda internacional da Guerra Fria em que a crise dos mísseis em Cuba tinha acontecido 1 aninho e meio atrás. E os americanos estavam apavorados com a expansão do Império Soviético e vieram para cá, inclusive para invadir o Brasil. Tinham um porta-aviões, eu vi os documentos todos e tal, para invadir o Brasil se não acontecesse o golpe. Nada disso existe hoje, nem cenário internacional, nem ambiente interno, mas o Bolsonaro vai tentar tumultuar o quadro. Por quê? Porque deixado normalmente, o quadro é de análise do desastre que o país está vivendo. Não é um desastre porque eu estou dizendo a palavra desastre. E eu nunca deixei de dizer que não é ele, o Bolsonaro, o cara que criou o desastre. Ele apenas prometeu resolver o desastre e está fazendo exatinho a mesma coisa que o Lula e o PT fizeram. Inclusive em matéria de corrupção, de ladroeira, e com essas maluquices todas. Portanto, não creio que haja golpe. Veja, eu tenho que ter uma capacidade muito grande de fazer um jogo na cara do povo, na frente do povo, para não abandonar o meu estilo e a minha personalidade. Eu dou muita importância ao projeto nacional de desenvolvimento que eu construí, com mais de, 1 milhão de pessoas ouvindo, trabalhando, perguntando, ao longo de muitos anos. Esse é o projeto que eu defendo. E é com esse projeto, com esse conjunto de ideias, que eu vou me sentar. Porém, na política, você tem o fato e tem o teatro. Eu não tenho muito gosto para fazer teatro. Então, eu tenho a obrigação de estar aberto ao diálogo a partir de um momento que um bandido inimigo da República, como Sérgio Moro, saiu do jogo. Com ele eu não sentava nem para ir para o céu, porque ele é um inimigo da República, diferente dos outros que são adversários. Mas o Sérgio Moro é um bandido, né, que traiu a toga, botou um político na cadeia, foi ser ministro do outro político, depois foi trabalhar para uma multinacional, ganhar em dólar, vendendo informação privilegiada, e está aí. Revelou-se claramente o grande canalha que ele é, e eu não vou deixar de dizer isso, porque isso tem que ser consignado na história. Inclusive, é o cara que garantiu a impunidade do Lula, que não tem nada de inocente. Mas como o Sérgio Moro transformou os autos num palanque, eu cansei de avisar que o que ele estava fazendo não era severo, era semear nulidades para amanhã a gente assistir essa impunidade generalizada que nós estamos assistindo de forma indignada, como você e eu sempre nos expressamos. Porém, tirando esse cara, o Bivar, que assumiu a presidência do União Brasil, me perguntou se eu aceitava participar de um diálogo. Ora, diálogo é diálogo, eu aceito participar. É evidente que eu aceito participar com vontade de apresentar minhas ideias, o que está acontecendo com o Brasil, por que tanto desemprego, por que tanta inflação de volta. Eu tenho muita experiência. E o que eu achava que devia ser colocado no lugar. Não quero ser dono da verdade, mas só um ajuntamento, sabe? Vira esse negócio de casamento de jacaré com tartaruga, que é o Lula e o Alckmin. Eu estou fora, sabe? Esse negócio de conchavo para tirar o povo da jogada, não gosto, acho mal cheiroso, não se explica. Imagina em São Paulo, se juntar o Geraldo Alckmin e o Lula, adversário pode se juntar, mas nunca adversário que passaram 25 anos botando o nosso povo para brigar, um acusando o outro de corrupção, e agora junto o Boulos e o PSOL. Sabe, essa soma de tartaruga com jacaré e peixe-espinho e porco-espinho não dá em nada, a não ser em conchavo e corrupção. E eu estou noutra completamente diferente. Portanto, dialogar sim, mas eu gostaria que a minha presença no diálogo fosse ao redor de uma discussão sobre as causas do problema brasileiro, por que o nosso povo está sofrendo tanto o desemprego, a inflação, o custo de vida, e o que é que nós pretendemos colocar no lugar, para não ser um grande conchavo imoral como esse do Lula, Boulos e Alckmin em São Paulo.
Ciro, ótimo dia, saúde, foi um prazer falar contigo mais uma vez. Dessa Muito vez, obrigado, sem querer, eu falei palavrão. Um abraço para todos aí. Dessa vez eu sem querer falei palavrão e você não falou. Foi um milagre o negócio desse. Eu agora nós dois falamos, né? Eu preciso me disciplinar mais, porque senão o dono da empresa, que é um cara que eu considero já meu irmão, né? Não gosta de palavrão. Grande brasileiro, meu querido amigo Johnny Saad. Em respeito a ele, eu não devo falar palavrão. Saiu sem querer. Se bem que eu tenho vontade de fazer um comentário só de palavrão. O dia que eu tiver a minha rádio, o dia que eu tiver o meu canal YouTube, aí, que hoje acho que não precisa gastar nada para abrir um canal, aí eu só faço um TV palavrão com o Datena. Que, aliás, expressaria muito melhor o pensamento do povo do que a gente arrumando palavras. Pode crer. Para parecer que era legal. De certas situações, um palavrão... Não, porque se o cara pergunta para você assim, meu amigo, qual é a sua situação hoje? O que o cara vai responder? É uma pi... É isso. Não é verdade? Então, Ciro, bom dia. Fica bom dia, com meu Deus irmão. aí. Se cuida. Dá um abraço do meu amigo Lupe, que eu tô com saudade dele. Vou dar sim, ele sempre manda abraço para você.